Muita gente acha que existe apenas um tipo de demência, mas não. Como a maioria dos transtornos psiquiátricos e neurológicos, existe uma diversidade de demências. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos continuar falando de medicina e um tema bem interessante, um tema neurológico. Nós vamos falar sobre demências. É um tema que cada vez mais a prevalência tem aumentado muito, até porque a expectativa de vida do ser humano vem aumentado. E esse tipo de doença, que está muito ligada às idades avançadas, elas acabam aumentando mais também. Muita gente acha que existe apenas um tipo de demência, mas não. Como a maioria dos transtornos psiquiátricos e neurológicos, existe uma diversidade de demências. Nós vamos fazer uma série de vídeos, exemplificando alguns tipos, se aprofundando em uns tipos a mais, principalmente as mais conhecidas. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre um modo geral, o que seria a demência de um modo geral. Mas lembrando que existe outros tipos de demências, como por exemplo, a demência de Alzheimer, que é a doença a demência mais conhecida, a demência do corpúsculo de Lewy, que é um tipo de demência também, as demências vascular, que na maioria das vezes é uma sequela de um AVC, de um acidente cerebral vascular, a demência frontotemporal, que é um outro tipo de demência, e o Parkinson, que também pode ser considerado um tipo de demência. A primeira coisa que a gente tem que entender, como eu sempre falo para vocês, são os conceitos. O que é demência? O que seria demência? Demência seria um transtorno que traz um prejuízo cognitivo e significativo em duas ou mais funções cognitivas e interfere na funcionalidade do ser humano, A cognição, de um jeito simples de entender, seria o nosso sistema que a gente usa para entender o mundo externo junto com as nossas capacidades internas. E existe uma diversidade de características que envolve a cognição, como por exemplo, memória e aprendizagem, a cognição social, que é a capacidade da gente se relacionar com as pessoas, a linguagem, pensamento abstrato, que é aquele pensamento de imaginar as coisas que não aconteceram ainda, a atenção também é um critério da cognição, a praxia, que seria aquela capacidade da gente executar coisas, a personalidade, ela também faz parte da cognição, a cognição executiva, que está um pouco ligada à praxia, que seria aquela capacidade da gente executar atividades e tarefas no dia a dia. Então a demência, ela é uma alteração em dois ou mais de uma dessas características da cognição, quando a linguagem, o pensamento abstrato, a capacidade social, ela altera, pode estar surgindo uma demência. Lembrando que demências, elas estão ligadas à idade avançada, geralmente acontece com as pessoas que têm mais de 60 anos. Existem alguns casos raros, que pode ser uma demência precoce, mas o mais comum é na idade avançada, acima dos 60 anos, ou seja, nos idosos. Outra coisa interessante, que para a gente fechar o diagnóstico de demência, além de ter essas características que eu falei para vocês, ter alteração em mais dessas duas ou mais capacidades que eu acabei de listar para vocês, essa pessoa não pode estar sofrendo com uma doença psiquiátrica, como por exemplo o delírio 1. O delírio 1 é uma doença psiquiátrica, um episódio parecido com surto, que pode trazer semelhanças à demência, mas não é. Então o médico, para fazer esse diagnóstico, tem que excluir doenças psiquiátricas. A prevalência. Por que é tão importante falar de demência? Tem aumentado cada vez mais, e é uma prevalência até grande. Alguns estudos falam que após 60 anos de idade, a cada 5 anos que se passa, o ser humano dobra a sua chance de ter demência. É bem interessante. Após 85 anos, alguns estudos dizem que 25 a 85% dos idosos vão ter algum nível de demência. Nem que seja leve, mas eles podem ter. Tipos de demências. Como eu falei para vocês, vai ser uma série de vídeos. Não existe um tipo de demência só. Vou repetir para vocês as mais comuns. E os próximos vídeos nós vamos se aprofundar nessas demências. Eu vou falar de 3 demências mais comuns nos próximos vídeos, que são Alzheimer, a demência de Lewy e a demência frontotemporal. Essas 3 nós vamos aprofundar nos próximos vídeos e faremos vídeos individuais para cada um deles. Mas existe outro tipo de demência também, a conhecida demência vascular, que seria uma sequela do AVC. Primeiros sinais, quando a gente começa a se preocupar com um idoso que a gente ama, que é alguém que a gente conhece que tem uma idade mais avançada, que possa estar sofrendo de uma demência. Existem alguns sinais e sintomas que a gente pode
acender a luz de alerta, que são: a pessoa começa a se perder, né, na cidade que ela conhecia muito bem, ela começa a se perder, começa a acontecer desastres na cozinha, né, principalmente as idosas que sempre foram acostumadas a manejar a cozinha, fazer a cozinhar, elas começam a se acidentar muito fácil na cozinha, se queimam, esquece panela no fogo, esse tipo de coisa. Esquecimentos, né, a amnésia, o esquecimento, ele está muito ligado à demência, principalmente no início da demência. Muitas vezes o primeiro sinal são os esquecimentos. Falta de habilidade, principalmente naquelas coisas que as pessoas eram muito boas, né, em fazer, como por exemplo, um bancário que era muito ágil em contar dinheiro, em manejar dinheiro, ele começa a perder esse tipo de habilidade, é um tipo de exemplo de perca de habilidades. Combinação exótica de roupas. Esse idoso pode começar a se vestir diferente, né? Meio aberrante, meio fora do padrão que ele era acostumado a se vestir. Esse idoso, muitas vezes, ele pode deixar de escolher as roupas, né? Às vezes era uma pessoa muito vaidosa e parece que ele perde essa capacidade, como se ele não ligasse mais para isso. E muitas vezes eles precisam de incentivo para tomar banho e fazer uma higiene pessoal. Isso sim pode ser sintomas de demência. Até que chega um ponto, a demência ela é progressiva, que esse idoso às vezes vai chegar no banheiro e esquece de como se tomar banho, esquece o que se fazer no banheiro. Chega no ponto que ele não consegue mais banhar sozinho. Ele começa a ter dificuldade em puxar conversa, né? Aquelas pessoas que tinham uma facilidade de conversar, ele começa a ficar mais isolado, não conversa mais. A linguagem desse idoso, ele fica empobrecido, né? As pessoas muitas vezes tinham até um estudo, né, uma oratória muito boa, começa a ficar empobrecida essa linguagem. Ele perde a força, perde a agilidade, a força física mesmo, e a agilidade motora, e a locomoção. Ele começa a andar com dificuldades. Até que chega um momento que ele só consegue andar, deambular com a ajuda de outras pessoas. Até, né, como eu falei, a demência, na sua maioria das vezes, ela é progressiva, até que chega um ponto que esse idoso fica acamado. Ele só consegue ficar deitado praticamente, e ele fica totalmente dependente das outras pessoas. Fatores protetores. Fatores de prevenção, a ciência ela não encontrou ainda coisas que podem prevenir diretamente a demência, infelizmente. Mas existem fatores de proteção, hábitos e coisas que a gente pode fazer que pode tardar, né, essa demência evoluir, como por exemplo, aprendizado novos, principalmente para os idosos, aprender habilidades novas, né? Começar a jogar xadrez, uma leitura, bordar, fazer crochê, né? Esse tipo de aprendizado assim, principalmente quando a pessoa não fazia e começa a fazer, isso pode sim ser um fator de proteção para a demência. Outras coisas como, por exemplo, controlar os fatores de riscos físicos, como, por exemplo, controlar a hipertensão arterial sistêmica, né, que é a pressão alta, controlar o diabetes, né, fazer um seguimento com o médico, tomar a medicação certa, fazer a dieta certa. Isso pode sim ser um fator de proteção contra a demência. Controlar o colesterol, né, passar com o médico, fazer check-up, tomar a medicação correta. E exercícios físicos. Exercício físico é um dos fatores de proteção universal. Ele evita a maioria das doenças físicas e mentais. Como agir com uma pessoa que tem demência? Vamos dizer que você tem um familiar que evoluiu com esse tipo de transtorno. O que você pode fazer para ter uma convivência mais harmônica? Primeiro passo é se acalmar, né? Ter uma paciência com essa pessoa, entender que ela muitas vezes ela faz alguma coisa não é por querer, né? Isso faz parte do tipo do transtorno demência. Evitar uma postura combativa, né? Tentar bater de frente com esse idoso, com esse paciente, tentar ir contra ele, entender que aquele é um tipo de doença que mexe com a cognição e com a consciência desse idoso. Então muitas vezes ele vai fazer coisas absurdas e você tem que ter essa calma de não combater, de não bater de frente com ele. Tenha empatia. Se coloque no lugar dessa pessoa. Não é porque ela quer que ela está agindo daquela maneira. É importantíssimo a gente ter empatia nesse tipo de caso. Transmita segurança, né? Tenha calma, respire, explique, se for preciso, várias vezes para essa pessoa e transmita segurança. Se você perder o seu controle emocional, vai ser pior a situação. Evite discussões e contra-argumentos, né? Entenda que esse idoso ele está com a cognição alterada, então muitas vezes ele não vai aceitar um argumento lógico. Então evite contra-argumentos e tentar conflitar esse idoso. Identifique possíveis causas que essa pessoa, que está tirando essa pessoa do sério, né? Um momento de agitação. Busque saber o que está acontecendo. Às vezes são coisas que você pode resolver rápido, como por exemplo, se essa pessoa tiver com fome, dores ou desconforto. São coisas que se você descobrir, você consegue manejar e evitar uma crise, né,
uma crise de fúria ou de ansiedade dessa pessoa que tem esse tipo de transtorno. E muita atenção aos gatilhos, né? Como eu falei, fome, dor, desidratação pode ser gatilhos de episódios de ansiedade, de fúria de pessoas que têm transtorno de demência, que têm a demência. Então, tenta identificar isso e corrigir isso o mais rápido possível. E para terminar, como você lidar com isso, restabeleça emocionalmente, tá? Sempre pare, respire, né? Conte até 10, identifique o momento que você está vivendo. Não deixe as suas emoções tomar conta de você e você perder o seu equilíbrio emocional e bater de frente com essa pessoa. Lembre-se que ele tem uma doença, não é porque ele quer que ele está agindo daquela maneira. E a última coisa, procure ajuda. Tá? Procure ajuda especializada, procure um médico, um psiquiatra, um neurologista. Muitas vezes essa pessoa com demência vai precisar de um neuropsicólogo, vai precisar de um fonoaudiólogo, de um psicólogo. Então, procure ajuda, não tarde em procurar ajuda. A vida, a demência, ela evolui, ela pode chegar um momento ser triste, mas não precisa ser tão sofrida. Existem métodos, tratamentos, né, medicações, terapias, coisas que podem ser feitas com esse paciente para diminuir o sofrimento, tanto do paciente como do cuidador, que aqui a gente tem que lembrar muito bem do cuidador. Existe um transtorno que a gente pode falar que é síndrome do cuidador, das pessoas que cuidam desse tipo de paciente. Eles podem evoluir com ansiedade, com depressão, uma diversidade de coisas. Então, procure ajuda. Esse foi o primeiro vídeo da série sobre demências. O próximo a gente vai falar especificamente sobre Alzheimer. A informação sempre é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente diminuir o sofrimento. E não é porque a pessoa tem um diagnóstico desse, que é progressivo e não tem cura, que não existe tratamento e não existe métodos para diminuir o sofrimento, tanto do paciente como do cuidador. Espero que tenha sido de grande valia essas informações. Semana que vem tem mais, nós vamos falar sobre o Alzheimer. Lembrando que essa semana nós falamos a semana inteira sobre epilepsia. Continue seguindo a gente no Instagram, tá? Lá no Instagram também, na bio, tá o link do canal do YouTube. Clica lá, se inscreve, lá tem vários vídeos sobre saúde mental, tanto de psiquiatria como de neurologia. É um conteúdo feito com carinho, com respeito, com muito amor para vocês, tá bom? E é isso aí, continue acompanhando a gente também tá no Facebook e vamos que vamos, não podemos parar, né? Como dizem por aí, a vida é igual andar de bicicleta, se parar, cai, tá bom? Tchau, fique com Deus.